temos aqui uma outra pergunta. Se considerarmos um experimento quântico, por exemplo, o experimento mental do gato Schrödinger, né? Se eu abrir a caixa na qual o gato se encontra no instante T, a função de onda vai colapsar e irei observar o gato no estado X. Se depois disso eu voltar no tempo para antes do instante T, né? Saberei o estágio do gato naquele instante, sem fazer nenhuma medição e sem a função de onda colapsar? Bem, essa também é uma ótima pergunta. São ótimas perguntas que a gente está conseguindo né, hoje. Né? Não que os anteriores não tenham sido boas perguntas, mas isso é uma coisa que é interessante, porque, para dar um pouquinho de contexto, né, para quem não está acostumado, né, a mecânica quântica, como ela tem essa questão de você estar em superposição de estados, né, quando você faz a medida, surge a questão do colapso da função de onda. Então, no exemplo do gato de Schrödinger, né, quando você fecha a caixa, ele está tanto morto quanto vivo. Mas quando você abre, você sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, desculpa. A função de onda, ela cai para um desses estados. Então, quando você abre, ou ele está vivo ou ele está morto. Você não vai encontrar um gato zumbi, por exemplo, lá dentro. Né? Então, quando você faz essa medida, você sabe o estado. Então, a questão que você pode se perguntar é, eu sei qual é o estado. Voltei no tempo. Então, antes de eu medir, eu sei qual é o estado. Então, isso quebra toda a questão do indeterminismo quântico, enfim, né? E aí, o que você pode se perguntar é certo. Então, se eu sei o estado e eu não medir, então quem é que está... Isso é um paradoxo bem legal. Né? Não parece, mas é um ótimo paradoxo isso aí. Né? Então, como é um paradoxo, a gente tem duas escolhas. Né? Então, a primeira é, ou a gente quebrou o determinismo quântico, né? E aí a mecânica quântica ela não funcionaria para viajantes do tempo. Olha que legal, né? Ou, de alguma maneira, por exemplo, usando o próprio princípio do Novikov, né, você não vai conseguir, né, dar para esse sistema essa informação. Então você não quebraria o determinismo quântico. Né? Então aí é o universo que tem que dizer para a gente o que está acontecendo. Né? Ou o determinismo quântico é quebrado, e aí eu particularmente acho, né, espero, né, que o determinismo quântico não vai ser quebrado, porque na história que a gente tem da mecânica quântica, né, todos os experimentos que a gente tem até agora, eles apontam para que essa questão do indeterminismo quântico não seja um problema das nossas teorias físicas, o universo de fato ele se comporte desse jeito. Né? Então, se ele se comporta desse jeito, ela teria que ser resistente a uma viagem no tempo. Né? A viajantes no tempo fazendo esses experimentos. Né? Então eu acho que o princípio de autoconsistência ele de alguma forma vai ajudar, né, ou até o próprio princípio de proteção cronológica, ele vai ajudar a gente a não quebrar o determinismo quântico. Né? Mas aí, de novo, é um paradoxo. Isso é um ótimo paradoxo que as respostas que a gente tem são duas. Né? Ou a gente quebra o determinismo quântico, e aí, no nosso caso, tem alguma coisa nas teorias físicas que a gente não percebeu, então a gente teria que refazer a mecânica quântica para poder abarcar esse efeito, né? Ou a gente tem alguma coisa, poderia ser o princípio de proteção cronológica, blindando esse experimento. Né?